Sejam bem-vindos ao FCast, o cast da FMU FIANFAAN Level Up, que conta para você um pouco dos bastidores dos nossos cursos, que mostra para você professores, projetos, as diferenças que a gente tem feito dentro da sala de aula e levando esses profissionais para o mercado, que fazem com que justifique por que a FMU FIANFAAN tem feito tanta diferença no mercado da educação. Hoje a gente vai falar das engenharias, com um curso de engenharia mecânica. Eu estou aqui com dois colegas da engenharia mecânica, o professor Gustavo, o professor Prandi. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês e conhecer um pouquinho dos bastidores, do corpo docente e do que eles andam aprontando aqui com os nossos alunos da engenharia mecânica. O professor Gustavo, ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia de materiais e sondagem. Ele é doutorando da engenharia mecânica. Vou começar aqui, depois a gente fala um pouquinho do professor Prandi. Professor Gustavo, me conte, quanto tempo você está aqui na FMU, como é que é essa coisa de, essa vocação para engenharia mecânica, né? Como é que foi essa sua opção para engenharia mecânica? E como é que é atuar numa instituição que diz, me conte, que faz prática desde o primeiro dia? Legal, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu estou aqui na FMU já vai fazer 3 anos. Faltam poucos dias para fazer 3 anos, aí fazer o aniversário na FMU, tá? Na engenharia mecânica é o seguinte, tem alguns desafios, tá? Para a sala de aula. O aluno, ele vem aqui com uma certa dificuldade em cálculo. E aí, passado disso, tem o medo de entrar em programas e softwares na área da engenharia. E é isso que a gente traz para a sala de aula. A gente quer fazer o aluno aprender um pouco de teoria e a gente vai focar na prática, tá? No mercado de trabalho, quando eu me formei na engenharia mecânica, a gente usava muito isso, a gente usava muito software, e é isso que eu vou passar um pouco para a galera, não só da engenharia mecânica, como todas as engenharias, os desafios de novas tecnologias. Muito legal, gente. Hoje a gente vai falar bastante disso, né? De como as engenharias têm que trabalhar a tecnologia, especialmente a engenharia mecânica. Professor Prandi, professor, ele é engenheiro mecânico, especialista em ar-condicionado, mestre em engenharia mecânica e termodinâmica. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu quero conhecer tudo hoje, saber como é que a gente tem feito essa diferença no mercado de trabalho, com os engenheiros mecânicos, com a construção da formação desses nossos alunos. E como é que é esse desafio para você de atuar com essa moçada que vem fazer engenharia mecânica aqui com a gente? Primeiramente, prazer estar aqui, agradeço muito a oportunidade. Como o professor Gustavo aí já falou, né, é um grande desafio você conseguir, né, conciliar a bagagem, né, que os alunos têm, né, porque geralmente o pessoal chega aqui sem um contato prévio com a área das engenharias, né, muitas vezes, e aqui eles têm um primeiro contato com muitas coisas, né, e uma das coisas que alivia, né, geralmente esse estranhamento, esse primeiro encontro do aluno, né, com a teoria, é a prática, né, e aí a gente consegue, né, tenta pelo menos, né, conciliar atividades um pouco mais práticas no começo de curso, então com programação, com desenho, né, matérias que a gente consegue aí abordar diferentes, com uma outra roupagem, né, sem ser aquela coisa tão teórica, né, pelo menos tenta, para conseguir cativar o aluno, porque esse primeiro encontro aí vai fazer com que muita coisa vai marcar, né, então muita coisa pode ser reforçada a partir disso, né, então o aluno que já tinha um olhar um pouco mais triste, né, para as exatas, né, para a área de matemática, física, né, de repente ele chega aqui, ele tem uma atividade onde ele vai programar um Arduino, onde ele vai mexer com uma impressora 3D, onde ele vai começar a fazer os primeiros programas, né, numa linguagem de computação. Quando esse primeiro encontro acontece dessa forma e o aluno fica, né, tem algum encantamento, né, começa a ficar um pouco mais fácil. Então, nessa questão aí, sobre o uso das tecnologias, né, eu acho que isso não é só
como é que eu posso dizer? Algo que a gente se move, né, para tentar promover aqui, mas também é algo que é necessário para cativar esse aluno e para mostrar que, ó, tem toda a teoria, não vai fugir disso, tá? Não tem como escapar dessa teoria, da matemática e da física, mas ela aplicada, ela tem ela pode ser até divertida, né, em muitos casos. Olha que função é desses meninos aqui, transformar então a matéria tão técnica, é uma skill, né, realmente muito técnica, mas transformar isso de uma forma divertida, trabalhar os outros aspectos, inclusive, né, das skills, das mais softs aí, das comportamentais que são tão cobradas. E acho que tem uma coisa da tradição, né? Engenharia mecânica era uma coisa muito tradicional, muita gente queria fazer engenharia mecânica há bastante tempo, porque eram as profissões que estavam super bem colocadas dentro das indústrias. E depois ela foi mudando, ela foi também se transformando e levando novas possibilidades para esses profissionais de mercado. Contem para a gente um pouquinho dessa, como é que é isso do mercado profissional? Como foi essa transformação desse engenheiro mecânico? Quais são as potencialidades que ele tem dentro do mercado fazendo engenharia mecânica? Primeira coisa que ele vai fazer é perder, então, esse medo da matemática, da física, né, que são elementos importantes para ele poder fazer qualquer coisa. Mas fazer isso de uma forma leve, com projetos diferenciados, com certeza vai construir um profissional diferente, né? Contem um pouquinho para nós disso. Legal. Uma pergunta que eu vou fazer para dar continuidade na resposta é a seguinte: a tecnologia, ela veio para substituir ou potencializar o profissional da engenharia mecânica? E aí uma das respostas ela veio para potencializar. Ela vai dar velocidade para projetos, ela vai dar perfeição para projetos, ela vai evitar erros. Só que, em contrapartida, o que o engenheiro deve fazer, ou a engenheira deve fazer? Se atualizar, tentar acompanhar as novas tecnologias. E é isso que a gente traz para a sala de aula. Não é só teoria, não é só papel e lápis e borracha. A gente tenta trazer um pouco de projetos práticos para fazer o aluno sair da teoria e ir para a prática, criando projetos práticos e protótipos e assim vai. Porque é isso, né, Pro? A gente precisa da teoria sim, gente, porque é o que vai dar base, os estudos que vão permitir que a gente entenda como aquilo funciona, mas o pulo do gato é exatamente como eu trago isso para a prática. É assim, Pro? Faço das palavras do professor Gustavo as minhas, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta, né, para o aluno não só da engenharia mecânica, mas para todas as engenharias, e ela deve ser uma ferramenta e não uma escora, né, para o aluno. Então, entender, né, que nem quando a gente vai aprender um instrumento musical. Geralmente, quando a gente vai começar, você não aprende as escalas, lá o negócio todo difícil. O professor te ensina uns acordes, você toca a sua primeira música e daí você pegou o gosto, vai embora. A ideia é fazer um pouco disso, né, tentar fazer um pouco mais disso com os nossos alunos, né, tentar promover esse encontro aí gradual, sem que ele também não se esqueça que a gente vai ter né, a engenharia é um caminho do meio, né? De um lado, na ponta, tem os físicos, matemáticos, né, com seus modelos perfeitos. Do outro, na outra ponta, tem um técnico que está todo dia no campo, né, tá vendo as situações. E o engenheiro, eu vejo ele como profissional ali entre, né, a teoria e a prática 100%, né? Entre os dois, né, extremos, tá um engenheiro que é responsável por fazer essa ponte. E essa ponte tem que ser bem construída, né? Não só com esses outros profissionais, essas outras áreas, mas em sala de aula também, né? A gente tem que construir uma ponte com o aluno, tem que mostrar as possibilidades para ele, né? Porque uma coisa é você ter conhecimento daquela teoria. Bom, dominei cálculo, dominei física, dominei estatística, dominei álgebra, dominei essas disciplinas. Se eu não conseguir enxergar, né, nelas um potencial de aplicação, eu não estou na engenharia. Então, o objetivo é despertar mesmo isso nos alunos, né, tentando mudar aí ao máximo, né, aonde é possível, as metodologias que a gente tem para cativar esse aluno e, de fato, mostrar que, ó, vai ter tudo isso de teoria, mas olha onde a gente chega para dar sentido, né, para ele.
com motivação fica mais fácil da gente conseguir, né, levar um profissional para frente. Com certeza. E conta para nós, dentro do curso, então, quais são as propostas que vocês acabam trazendo para os alunos fazerem dentro das salas, os projetos que vão dar, né, voz para isso de aliar a prática e de experimentar essas competências não técnicas junto também ali dos projetos. Legal. Posso mostrar um Pode, que a gente fez claro. em sala de A aula? gente adora ver coisas. Tá, isso aqui é de um aluno, tá? Que ele desenhou na mão, na prancheta, primeiro semestre, desenho técnico e computacional. Primeiro semestre, porque aqui é a prática desde o primeiro dia, não é isso, Pro? Yes. Tá desenhando aqui, então ele desenhou numa escala maior e nós imprimimos na impressora 3D que temos aqui na FMU a própria peça. Então esse é um desafio inicial aí do aluno, tá? Com teoria, e aí não só ele desenhou aqui, como ele desenhou em programas, em softwares, AutoCAD, ele desenhou no Inventor e depois transformou numa realidade. Tá aí, e é isso que a gente traz. O professor Prandi também está com um projeto muito legal, ele vai falar disso agora. Passo a bola pro Mano Prandi aí. Fala do seu projeto aí, professor. Na verdade, nosso projeto, né, Gu, tem na mesma linha, né? Essas peças foram as primeiras aí, né? O Gustavo desbravou, né, a impressora 3D ali, né? Pegou os macetes e aí, né, conseguiu multiplicar isso aí comigo, enfim, com o pessoal, com os alunos, né? E aí a gente bolou em conjunto um outro sisteminha para começar a fazer coisas um pouquinho mais complexas, né? Esse aí foi o nosso primeiro contato. E aí a gente começou a fazer algumas estruturas, montagens já, né? Então, depois eu vou deixar até com a Ayrton aí algumas imagens aí que quem sabe pode colocar, né? A gente vai fazer até uma apresentação aí na próxima semana lá no prédio da Educação Física, lá na Galvão Bueno, né, com algumas atividades, não só essas, a impressora 3D, mas também maquetes, né, que o professor Caruso, o professor Cimei estão empenhados nessa outra frente, né, mas a gente fez uma pequena montagem ali de um sistema cilindro-pistão, né, com os alunos. Então eles projetaram no Inventor, né, cada uma dessas peças, a gente fez o assembly, a montagem dessas peças no próprio ambiente virtual, né, no próprio ambiente de CAD, de modelagem. E aí, né, a gente passou para a impressora 3D, foram dias e dias lá, né, com o filamento saindo, todos os problemas que podem dar, né, mas no final das contas a gente conseguiu, né, deixar as peças da forma que a gente queria, né, para mostrar esse primeiro contato aí com os alunos, e é uma das ações, né, que a gente está fazendo. Fora isso, né, a engenharia de modo geral, isso eu posso falar pela engenharia mecânica, né, junto com o professor Gustavo, a gente está sendo bastante incentivado para aplicar metodologias de projetos mais e mais em todas as disciplinas. Então, Gustavo com matéria de sistemas térmicos, né, tem lá suas atividades, eu em refrigeração e ar-condicionado, né, em outras disciplinas de outras engenharias também a gente está buscando isso, e está buscando isso aí cada vez mais. Isso aí já era comum, né, nos anos, nos semestres mais avançados do curso, mas agora, mais recentemente, a gente tem sido incentivado e tem cada vez mais encontrado resultados positivos, né, em colocar essas metodologias, é claro, de forma um pouco mais leve no começo do curso, para o aluno do primeiro ano já se habituar, porque é esse o ambiente que ele vai encontrar lá fora, um ambiente de projeto multidisciplinar. Ele tem que ter a teoria, tem que conhecer as ferramentas e tem que ter a criatividade para entender que aquela teoria, aquela ferramenta, ele encaixa ali, né? A história da engenharia é feita disso, né? Alguém que viu uma boa ideia que não estava ali sendo utilizada, né? Ou que estava sendo subutilizada, foi lá e transformou num negócio, transformou numa tecnologia, numa aplicação nova, né? Então, a engenharia precisa disso, isso tem que ser fomentado, e a gente está sendo bastante incentivado e tentando incentivar bastante também o pessoal aí para, desde o começo, já entender que isso é engenharia. E a FMU faz isso bem. Isso é bem bacana, né? Os engenheiros saindo aí da parte técnica e falando de criatividade aqui, né? Veja, a gente pensando no curso de engenharia mecânica, onde o profissional, uma das coisas que a gente precisa estimular em sala é essa criatividade. Trabalho de equipe, imagino que sim.
uma das skills mais pedidas no mercado, principalmente a engenharia, é desenvolver, né, resolver problemas complexos. A gente consegue fazer isso dentro dos projetos, a gente atua dessa forma dentro da sala e a gente sente esse crescer do aluno, professor? Sim, isso é um ponto legal que eu ia falar no final, já está puxando. A importância de não só criar o projeto em si e saber lidar com resolução de problemas, gestão de pessoas. E eu sempre falo em sala de aula, galera, tentem trabalhar com a inteligência aí fora, trabalhando o raciocínio lógico de vocês. Exercício de matemática que vai aparecendo no Instagram, tenta resolver. Por que eu estou falando isso? Para aumentar o perceptus. O que é o perceptus, né? A capacidade de resolver alguma coisa rápida, um raciocínio lógico, e ajuda muito isso. E, em paralelo a isso, é saber lidar com resolução de problemas e trabalho em equipe, gestão de pessoas, saber o perfil de cada um. Você pode se tornar um coordenador e saber o perfil de cada um. E esses trabalhos, esses projetos que a gente está trazendo, ajuda a isso, tá? Resolução de problemas, protótipos e brainstorm, tempestade de ideias, tá? Então, esse é um ponto legal de falar. Não, nós, engenheiros, ficamos muito engessados em projeto, mas, em paralelo a isso, tem a gestão das pessoas, gestão de pessoas, tá? Então, a gente também trabalha com isso em atividades em grupo, ideias entre alunos e alunas, e assim vai. O que o professor Prandi acha disso? Eu concordo 100%, né, com o que você falou, Gustavo, porque a engenharia é tão multidisciplinar, né, de certa forma, que é difícil até aqui pra a gente fala só de engenharia mecânica, né, porque realmente hoje em dia, né, com as tecnologias, o engenheiro mecânico ele tem que ser versado um pouquinho ali em elétrica, ele tem que entender um pouco de programação, tem que entender um básico de química ali, de materiais, né, assim como as outras engenharias. Então, fica até a multidisciplinaridade nas engenharias, com ênfase aqui na engenharia mecânica que a gente conhece um pouquinho mais, né, por ter essa formação, é tão grande que não falta oportunidades, sejam quais forem os perfis, né? Tem um cara que ele é mais, né, o engenheiro ou engenheira, né, futuros engenheiros e engenheiras que são pessoas mais analíticas, né, vão olhar aquele problema e vão tentar com a teoria solucionar. Tem aquele perfil que é um perfil mais de gestão, que vai encontrar, né, em concordância ali com o processo de gerir uma equipe, né, também formas de colocar a skill técnica dele, a hard skill de engenharia mecânica no dia a dia dele, no dia a dia daquela equipe. Então, é difícil é difícil imaginar um perfil, né, que não consiga se encaixar em alguma atividade da engenharia, principalmente da engenharia mecânica, porque como ela é uma engenharia básica, né, básica eu quero dizer, elementar, né, ela cuida de matérias que são, então você vai ter termodinâmica, você vai ter usinagem, tem tantas áreas que são áreas industriais, pesadas assim, que não tem como imaginar que essa engenharia, né, que o perfil desse engenheiro mecânico não seja um perfil multidisciplinar. Então ele vai ter que entender um pouquinho ali de elétrica, vai ter que entender um pouquinho de programação, automação, se ele quiser se destacar, né, de certa forma. Isso vai acontecer muito naturalmente, porque por ser uma engenharia, né, de base, né, por ser uma engenharia robusta, ela foi coletando ao longo do tempo tudo que as outras engenharias transbordavam também, a parte de automação, a parte de elétrica, a parte de produção, enfim, tudo foi transbordando para engenharia mecânica. A gente tem o profissional completo aí, né, nas engenharias. Olha, a engenharia mecânica trazendo aqui os bastidores para você do que eles trabalham, como é que eles praticam isso dentro da sala de aula. Meninos, nossos engenheiros mecânicos, sinto dizer para vocês que a gente está chegando para o final desse FCast, mas vocês vão voltar depois para contar outros projetos que vocês estejam fazendo, contando um pouco mais disso para a gente. Então, vou passar para vocês fazer minhas considerações finais de vocês nesse FCast. A minha consideração vai ser um conselho ou dicas para os engenheiros e engenheiras, estudantes da FMU. Não deixem de se atualizar, tá? Tentem fazer cursos
que estão em avanço aí, por exemplo, simulações mecânicas é uma área muito boa, Excel também, curso de programação também, tá? Não deixem se atualizem, galera. Esse é o meu conselho para vocês aí, porque a tecnologia avança muito rápida e se vocês não se atualizarem, vocês vão ficar para trás. Então, bora aí, galera. Marcha nesses cursos aí, hein? Não podia ser diferente, né? Com certeza esse é um dos melhores conselhos que pode ser dado. Aproveitem as oportunidades, entendam cada atividade que cai na mão de vocês, né? Não é o professor não dá prova com a intenção de se vingar, né? Ele quer, de fato, te colocar ali numa situação de desconforto, entre aspas, para te fazer, para fazer com que você evolua, né? Então aproveitem essas oportunidades. A prova não é um castigo, é uma oportunidade, tá? E aproveitem não só essas oportunidades, como as oportunidades que aparecem em volta, né? Não fiquem bitolados só no que acontece ali na sala de aula. Vão buscar interdisciplinaridade não só entre as engenharias, mas entre outras possíveis áreas. Esse conselho que o professor Gustavo começou a destrinchar aí, eu acho que é o melhor possível. Aproveitem oportunidades. Isso é fundamental para o sucesso aí de qualquer profissional, não só engenheiro. Muito bom. A gente esteve aqui hoje com o professor Gustavo, o professor Prândio, ambos do curso de Engenharia Mecânica, que estão fazendo uma revolução dentro dos nossos programas. A gente pede para você acompanhar o curso, olhem lá no nosso portal, eles sempre fazem atividades abertas para o público, então venham ver o que eles acabam demonstrando para a gente que os alunos têm feito dentro do programa de Engenharia Mecânica, coordenado pelo nosso professor Kleber, querido professor, que tem, junto com eles aqui, desenvolvido várias atividades para tornar o curso prático desde o primeiro dia e os nossos alunos poderem entrar em contato com tudo que essa engenharia tem de estímulo, né? Para desafiá-los a serem grandes profissionais. A gente fica por aqui no FCast dessa semana com o pessoal de Engenharia Mecânica. Eu aguardo você nos nossos próximos FCast. Obrigada!